treta, é babado, é polêmica. O recado do Christian rendeu e a língua de Dona Kay também. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação, porque o jogo andou, o jogo rendeu e você vai entender tintim por tintim em ordem cronológica agora. Então já deixa o seu like porque ele é super importante e você já sabe, para não perder nada do que acontece dentro e fora do BBB 23, o seu lugar é aqui no Já Contei. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live, tem tudo para você entender exatamente como rolou, tá? Inclusive os últimos acontecimentos dessa tarde. Bom, depois da nossa live das 13h30 da tarde, o negócio fluiu, tá? Mas melhor pra uns, não tão bom pra outros. O Fred Nicásio foi pro cantinho da casa, minha gente, e estava chorando. Chorou muito, chorou de soluçar. Ele ficou em silêncio primeiro, mas daí a emoção veio e o moço chorou. E chorou com vontade. Acontece que depois a Kay sentou do lado contrário da piscina, onde o Fred estava chorando. E aí ela ficou por lá, né, escovando os cabelos e tal. E enquanto o Fred chorava, apesar da Kay estar meio perto, ela não foi lá encontrar com ele. E aí depois que ele cansou de chorar, ele foi entrar na casa. E quando ele foi entrar, ela olhou pra ele, deu um sorrisinho e na sequência já fechou a cara também. O pessoal achou pra lá de esquisito, tá? Falaram bastante dessa atitude dela. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bom, daí corta pro próprio Nicásio contando pra Domitila que amanhã é o aniversário dele. E tudo isso faz com que ele pare pra refletir. Aí ele disse que ele foi pro cantinho pra conseguir pensar um pouco sobre a terapia, porque hoje teve psicóloga, né? E aí teve terapia, que daí ele conseguiu pensar e tal, lembrar que amanhã é o aniversário dele, essa coisa toda. Pois bem, daí, minha gente, a Kay sentou lá na área externa e trabalhou a língua com vontade. Tocou o terror contra o Nicásio. Ela disse pra Aline, pro cara de sapato e pra Amanda que o Nicásio traiu o grupo antes do Christian. Essa história vem à tona porque tava demorando pra acontecer o recado do eliminado. E eles estavam cogitando que o próprio Christian estaria num paredão falso, né? Eles estavam falando sobre isso e aí é nesse sentido que veio essa conversa. E aí a Kay falou assim, ó, vocês não eram do nosso grupo, mas se for pra ver, pra pensar, mano, o Fredão, ele traiu o grupo primeiro que o Cris, entendeu? Ele colocou todo mundo pra votar no Cris e por isso que eu e o Cowboy a gente se afastou um pouco dele, porque ele manipulou a galera pra votar no Cris. Quem não quis votar no Cris foi eu, o Cowboy e o Black. E aí ela ainda contou mais detalhes dessa história e disse assim, ó, ele virou e falou, vocês têm que me defender. Ele virou pro Cowboy e aí eu falei, não tenho que te defender. Por que eu tenho que te defender? Por que eu tenho que segurar um B.O. teu? Toda vez que eu bato de frente, ele muda. A fisionomia dele muda, sabe? Ah, verdade, amiga, você tá certa e tal. Você queria que eu te defendesse? Por que agora eu tô certa? Ele falou, se alguém vier falar de mim, né, eu vou te defender. E eu falei, tá, mas eu não quero que tu faça isso comigo. Se alguém for falar de mim pra você, a pessoa tem que vir falar comigo. Eu não tô aqui pra ver ninguém me defendendo. Aí ela conta o que o Nicásio dizia, né? Aí ele fala, é verdade, você tá certo, então deixa quieto, não precisa fazer isso por mim, não. Aí desse jeito ele falava e eu, esquece. Aí eu e o Cauã falou, esquece, a gente não vai mais andar junto com ele. E aí ela disse que todo o assunto pro Nicásio rodava em torno dele e que ele queria que a galera votasse pra defender ele, só que ele não fazia a mesma coisa. Daí a Kay conta, né, sobre essa tour do Christian, fala que eles começaram a pensar que teria uma pessoa falando que ele é manipulador e que alguma coisa não estava certa. E aí ela disse que ela e o Cowboy resolveram ficar espertos. E com o Nicásio com eles era um amor, né, era querido e tal, e não mostrava esse lado mais manipulador nessa versão que a Kay tá contando. E aí ela disse que quando ele começou a sentir que o Cris estava arrumando confusão com ele, e ele se sentiu ameaçado, ele começou a querer então votar no Christian pra tirar o dele da reta. E que daí ela e o Cowboy e o César Black se viraram contra e disseram que não, que eles iam votar em quem eles quisessem, que eles não iam fazer isso com o grupo. E aí ela falou, vamos conversar, ver o que tá acontecendo, né? Juntar todo mundo antes de votar. E aí ela conta que então o Nicásio dizia que tava tudo bem e tal. E ela fala, gente, eu não sou burra.
Aí ela conta pras meninas, né? Olha, eu não sou burra, nem um cowboy. E aí eu comecei a estranhar que história era essa. Que tá chegando e falando que vai votar no cara, que eu preciso de vocês pra votar nele, pra me defender. Aí a Kay disse que ele tava desesperado, que juntou todo mundo, que na hora que junta todo mundo pra falar, ele muda a fisionomia, muda o jeito, muda a narrativa. E aí ela falou que juntou todo mundo e que o Chris falou exatamente o lance da Paula, mas em que nenhum minuto o Chris falou que era 7 votos no Nicásio. Ela continuou, né, fazendo o churrasquinho do Black, falando do Black não, do Nicásio, falando todas essas coisas a respeito dele, que ela e o Black ficaram mais próximas junto com o Gustavo por causa de toda essa situação. E aí o Sapato começa a questionar, mas ele falou que todo mundo sabia do grupo. E aqui, a gente sabia, só que, porém, a gente não sabia que ele tava levando informações pra gente. Depois a gente ficou sabendo que ele sabia de mais coisa que não contava pra nós, mas daí era o jogo dele. Aí o Sapato, tá, mas daí de repente era uma coisa pessoal, né? E aqui não, né? Mas quem traiu primeiro foi o Fred. Aí o Gustavo Christian só saiu por causa das torcidas. Ele não saiu por causa de outra coisa. E aqui eu não sei, tem que ver. Na hora que a gente sair daqui, a gente vai ver. E o Gustavo, não, é isso. Então, a Kay já aproveitou pra fazer churrasquinho do Nicásio pra aquelas pessoas que ela já sabe que odeiam o Nicásio. Sapato e Amanda. E aí a Amanda disse pra Kay que fica com o coração calmo quando escuta ela falando do Nicásio também. Porque o maior medo dela era estar julgando errado. E aí ela disse que a sensação que ela tem sobre o Nicásio é a mesma que a Kay tá tendo. Então agora já tá todo mundo unido contra o Nicásio. E nisso, a Kay ainda fala que o Gustavo não consegue mais nem ficar no mesmo ambiente que o Fred não procurou eles depois desse afastamento e que se tivesse a consciência limpa ia ter procurado. Aí a Kay conta o seguinte, que depois daquele evento na piscina, o cowboy foi pro quarto do líder e o Nicásio também foi. E aí o cowboy disse, ó, Black, eu vou descer. E ele não conseguiu ficar dentro do quarto. Desceu e não ficou mais, não consegue ter conversa normal, não fica mais na cozinha. Então ela disse que eles não estão mais juntos. E que é muito complicado, porque quando chega essa situação com alguma pessoa, não tem o que fazer, né? Então, que ela tá muito de boa, que ela tá tranquila, e que se ele tivesse feito nada de errado, ele ia vir perguntar por que se afastaram, e ele não fez isso. Porque em nenhum momento ele chegou e perguntou se estava acontecendo alguma coisa, questionou por que eles se afastaram, e aí ela disse, a Kay, que o Nicásio simplesmente virou a cara também, e não veio falar mais em nenhum minuto. Em que, então, quem cala consente. Babado, né? Bom, querido Nicásio, doutor, temos visitas. Por quê? A Larissa disse que vetaria o Nicásio por causa da Bruna. Ou seja, mais um aí pra botar no pacote do Nicásio. Ela disse, eu colocaria ele no paredão também, tá? Isso aí só por causa de você. Eu não tenho nenhum problema com ele. Mas se ele pegasse um líder, ele te indicava. A Sarah também reclamou do Nicásio pra Marvi lá na academia, porque no quarto ele derrubou um negócio no chão e não pegou. E aí a Sarah reclamou. Ela falou, olha, tem coisas que, sei lá, a gente com um pouco de falta de noção, né? Passa muito pouco da noção. Passa muito, tipo muito. Eu já tô ficando cansada e eu já falei sobre isso. Aí a Marvi lá, tá, mas tu podia falar também, né? Aí a Sarah, não. O que eu peco é em não falar pra ele. E ela, olha, se tu gosta da pessoa e se sente que tu pode falar isso pra ela melhorar, tem que falar. A amizade é isso. Agora, se a pessoa vai querer ouvir ou não é outra história. Aí a Sarah falou que na cabeça dela, ela meio que concorda e que por isso ela ignora, que ela engole, sorri, sai andando, mas que chega uma hora que ela vai explodir, que ela vai acabar falando tudo e que ela não quer explodir. E aí a Marvel falou que ela vai ficar de saco cheio, sem nunca ter falado, e que aí vai ser muito pior. E a Sarah acaba concordando, que ela precisa falar das próximas vezes que ela se incomodar, pra isso não virar uma bola de neve e ela estourar do nada. Bom, na área externa, o Guimê e a Bruna estavam falando de Gusquei. Vale lembrar que os dois são os que estão mais contra eles, né? Assim, nos bastidores, claro. E aí a Bruna disse assim, ó, eu cheguei à conclusão que vou deixar esse meu negócio do cowboy e da Kay com o Christian pra lá. Não me diz respeito, vou só esperar pra ver.
Só que daí o Guimê falou assim, ó, só que às vezes, o esperar pra ver, tu pode perder o timing. Aqui é igual vida real. Então, por exemplo, o Cris errou pra caramba, você deixou passar. E sendo bem sincero, com você não é nada pessoal, é só sobre o game. Aí você deixa passar, as outras pessoas erram, e esse erro deles fica por debaixo dos panos. E aí o Guimê começou a aconselhar a Bruna, dizendo que no ponto de vista dele, Gustavo estava completamente, diretamente envolvida na situação do Christian, principalmente o cowboy. Só que aí a Bruna cortou ele e disse assim, ó, mas eles eram muito contra isso. E o Guimê, eu não sei. Se tu ainda acreditou e acredita um pouco, 1% no Christian e pegou todo o discurso do Tadeu ontem. Igual tu teve a tua interpretação que seria injusto achar que o Christian tava 100% com a culpa e que eles eram 100% contra de tudo. Então, pra mim e pro Alface pelo menos, o Christian falou que eles eram sim coniventes. Aí a Bruna disse que conversou com o Gustavo, e aí o Guimê aconselhou ela que é aquilo que ele tem dito desde o início, que ela tem que acreditar, mas acreditar de ouvidos assim fechados, que ela tem que estar atenta, porque num domingo eles se posicionaram do jeito, aí depois quando a história virou eles já se posicionaram de outra forma, e que em 2 semanas eles estavam se conectando, e fora que o Christian e a Paula já estavam juntos antes, a história já estava rolando, e aí eles não se posicionaram, só se posicionaram quando a bomba estourou. Então o Guimê diz pra ela ficar super atenta quanto a isso, de Gusquei ali a Bruna, tá? Pois bem, daí veio o recado do eliminado, eles assistiram, né, o recado do Christian, que teve direito até uma indireta. Ele falou assim, fala galera, aquele recadinho do eliminado, sei que é complicado pra todo mundo, sei que todo mundo espera uma resposta pra entender o que aconteceu aí dentro. Gente, não desejo mal pra ninguém, eu quero que vocês continuem no jogo. Cuidem com algumas peças aí que vocês acham que são os generais, que podem não ser. Isso pode minar o jogo de vocês. Espero muito que aproveitem o tempo que tem na casa, aproveitem tudo que tiver pra aproveitar e a gente se vê fora. Beijos. Nisso, o Guimê acha que esse recado do Christian foi pro Nicásio, que se acha general. E aí ele disse que acha que foi isso, que o recado foi mais direto pra ele. Já o Ricardo também não acha que o discurso tenha qualquer relação com o Gustavo e Kay. E aí ele disse assim, ó, mais claro que isso é que se acha o general. O cowboy e a Kay, eu não vejo eles se achando que são os generais, que mandam em nada. Eles estão fazendo o game deles bonitinho, sem ofender ninguém, não vejo eles partir pra agressão nem nada disso. Então eles não pegaram um recado pra Gusquei. Pra quem você acha que foi esse recado? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Bom, aí a Kay foi lá, malhou, falou tudo que queria dizer do Nicásio pra todo mundo, fez a caveira dele pro pessoal, e aí ela foi pro quarto com o Gustavo. E ali ela disse que contou tudo pra Amanda, pro Sapato e pra Aline, que os dois viram de perto tudo que o Nicásio fez. E aí ela falou que a Aline já tinha percebido, que eles já tinham enxergado isso a tempo, e que é isso, que eles não vão jogar junto e pronto. Deu uma aumentada na história? Deu, né? Porque não foi bem assim, elas não concordaram 100%. Mais ouvido do que falar. Mas é isso. Bom, essa história vai render, eu vou estar de olho. É claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Daqui a pouquinho tem a festa do líder César Black. E amanhã, às 8h30 da manhã, eu trago o relatório completíssimo de tudo que aconteceu nessa festança, tá? Te espero. Até mais, tchau, tchau!